Olá, gente. Estamos iniciando a nossa série para esta hora. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus fala para mim e para você: não ande ansioso. A ansiedade tem sido das doenças que tem inviabilizado muitas vidas. Muitas pessoas têm se tornado inúteis simplesmente porque não conseguem dominar as suas ansiedades. Por isso o conselho para esta noite é: não ande ansioso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Temos vivido hoje séries de ansiedade. Tem pessoas que têm ansiedade na questão do seu trabalho. Como eu vou sobreviver se eu perder o trabalho? Outros têm ansiedade nos relacionamentos familiares. Se der errado o meu casamento, como que eu vou sobreviver? Outros têm preocupação com as suas ansiedades em questão da sua vida. Imagine o seguinte: se eu ficar doente, o que vai acontecer comigo? Alguns estão vivendo desesperado, com medo perder a sua saúde, a enfermidade. Então nós vivemos em um mundo ansioso. Mas se você perguntasse, Eliseu, o que é ansiedade? Ansiedade é um excesso de pensamentos das coisas futuras, aquilo que está no futuro. Enquanto a depressão, ela é o excesso de pensamentos negativos das coisas que ficaram no passado. E o estresse é aquilo que tem que ver com o nosso presente, com o nosso dia a dia. Nesse texto de Filipenses, a palavra de Deus é clara. Nós somos chamados a não andar ansiosos por coisa alguma. Não existe nada nesse mundo que deve motivar a nossa ansiedade, mas nós devemos apresentar esses pedidos a Deus em oração, em ação de graças. Hoje, vamos explorar um pouquinho esse tema para a nossa compreensão. Primeiro ponto: a natureza da ansiedade. A ansiedade é uma resposta emocional, é uma percepção de ameaça ou uma incerteza de nossa parte. Pode se manifestar de várias formas, incluindo preocupações constantes, incluindo medo, inquietação, até mesmo sintomas físicos como suar, como insônia, como tensão muscular. É uma experiência comum. Mas Deus, na sua misericórdia, nos oferece uma solução prática para lidar com ela. A instrução de Paulo aqui em Filipenses está aqui claro para nós. Assim, ele exorta os crentes a não se preocuparem, mas a confiarem as suas ansiedades a Deus. Esse conselho vem de alguém que conhecia profundamente as dificuldades da vida,
Ao nós estudar as cartas de Paulo, o livro de Atos, nós vamos ver como que Paulo sofreu, foi perseguido, bateram, naufrágio, mas ele permaneceu. E quando ele escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso numa prisão terrível lá em Roma. Mas quando nós pensamos na ansiedade, a palavra de Deus diz que a oração é a resposta para as nossas ansiedades. Paulo encoraja a levar tudo a Deus em oração. A oração é uma conversa com o Pai Celestial, onde podemos derramar nossos corações, poderemos compartilhar nossas preocupações, e quando nós oramos, nós estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e a nossa confiança no seu cuidado. Súplica e gratidão. Além da oração, Paulo diz que nós também devemos suplicar e agradecer. A súplica é um pedido fervoroso a Deus, apresentando nossas necessidades, nossos desejos. A gratidão, por outro lado, é o reconhecimento das bênçãos que nós já recebemos. A combinação de súplica e gratidão nos ajuda a manter o equilíbrio espiritual, lembrando-nos de que Deus já fez por nós enquanto buscamos a sua ajuda para o presente e para o futuro. E qual a promessa de Deus para nós? É uma promessa de paz. Ao praticarmos a oração e a gratidão, Ele vai dar paz ao nosso coração. As nossas ansiedades serão controladas, porque Ele entende o nosso funcionamento. E esta paz não é simplesmente a ausência de problemas, mas uma tranquilidade profunda, duradoura, que vem de saber que Deus está no controle. Deus quer estar no controle de nossa vida. Vamos compreender alguns ensinamentos bíblicos desta passagem de Filipenses que nós estamos estudando. A primeira delas, a importância da oração. A oração é uma linha direta de comunicação com Deus. É onde levamos as nossas ansiedades e as trocamos pela paz que Deus nos oferece. Orar regularmente nos ajuda a manter uma perspectiva divina sobre nossas circunstâncias. A prática da gratidão tão necessária. A gratidão transforma a nossa visão. Ao agradecermos a Deus por suas bênçãos, o nosso foco se desloca das nossas preocupações, das nossas ansiedades, para a fidelidade de Deus. E isto, queridos, fortalece a nossa fé. Isso nos dá coragem para enfrentar os nossos desafios. Experimentando a paz de Deus neste mundo de tantos problemas e tantas dificuldades. A paz de Deus é um dom que Ele nos oferece quando entregamos as nossas ansiedades a Ele. E esta paz nos guarda, protegendo o nosso coração, nossa mente contra os ataques de ansiedade. Ao refletir sobre esse assunto, devemos refletir sobre nossas próprias vidas, identificar áreas de ansiedades que têm prevalecido. Muitas vezes tentamos resolver nossos problemas sozinhos, esquecendo-nos de reconhecer quem é Deus. Precisamos lembrar que a oração não é apenas uma última opção, mas é a nossa primeira linha de defesa. E quando colocamos nossas preocupações nas mãos poderosas de Deus e agradecemos as suas bênçãos, começamos a experimentar uma paz que o mundo não pode oferecer.
Quero finalizar essas nossas considerações com 5 aplicações para a nossa vida com base nesse texto. Primeiro, para não ter ansiedade, estabeleça uma rotina de oração. Dedique um tempo diário para orar. Faça a oração uma prioridade e não apenas algo que você faz quando está em dificuldades. Mantenha um diário de gratidão. Compre um caderninho, faça o seu diário de gratidão. Anote diariamente as coisas pelas quais você é grato. E também, queridos, participe da comunhão com outros crentes. O que é participar da comunhão? É de um pequeno grupo, de uma reunião de oração. Eu tenho visto na minha experiência de 34 anos como pastor, agora jubilado, que o culto menos frequentado é aquele chamado culto de oração. Deveria ser o culto mais cheio, como uma igreja lá na Coreia, que o pessoal chegou 5 horas da manhã e tinha 5.000 pessoas adorando a Deus. Isso está num livro de Maxwell. E só havia 2 vagas para o pastor e para a esposa lá na frente. Devemos fazer parte, devemos gostar de estar presente nas reuniões de oração. Medite nas promessas de Deus. Leitura regular da Bíblia, meditação nas promessas de Deus, fortalecendo a sua fé, ajudarão a reduzir a sua ansiedade. E o 5º e último ponto, confie em Deus continuamente. Lembre-se, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue a Deus as suas ansiedades. É um processo contínuo. Sempre que se sentir ansioso, volte a entregar as suas preocupações a Deus. Queridos, Deus nos chama para uma vida de confiança nele. E em Filipenses capítulo 4, 6 e 7, somos convidados a não andar ansiosos, mas a levar tudo a Deus em oração, em gratidão. E ao fazer isso, experimentaremos paz que só Deus pode dar. Uma paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos a cada dia praticar a oração de gratidão, confiando que Deus cuida de cada um de nós. Quantos gostariam neste momento, aí onde você está, assistindo este vídeo, gostaria de apresentar a Deus o seu coração e a sua mente, a sua gratidão a Deus? Convido você a orar comigo. Ore comigo. Querido bom Deus e Pai, que o Senhor esteja curando cada mente, cada coração que está ouvindo esta mensagem. Que esta forma nova de igreja, esse púlpito livre para pregar o Evangelho, possa alcançar pessoas que estão precisando de cura física, emocional e espiritual. Que o Senhor esteja visitando cada pessoa. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção. Saúde e paz. E o resto, corramos atrás. Que a sua vida seja uma vida sem ansiedade. Confia no Senhor e o mais Ele o quê? Fará.